Naquela época, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. O homem, ele foi criado por Deus para liderar e para cuidar de todas as pessoas e das coisas que estivessem sobre a sua liderança. Bom, foi exatamente assim que Deus criou essa estrutura. Então, por que será que hoje nós temos um caos tão grande na sociedade? E a gente sabe que esse caos e esses problemas, eles não vêm de hoje. O detalhe é que eles têm uma nascente. Nesse texto que a gente leu, a gente viu que o profeta retrata que naquele período em Israel não tinha ninguém que estivesse no comando, ou seja, ninguém estivesse na liderança, ninguém tinha assumido esse posto. E cada um, todas as tribos de Israel, todas as pessoas faziam o que elas queriam, o que elas achavam por bem. Elas faziam o que elas achavam certas. E isso acarretou no período mais obscuro de Israel, que é a época dos juízes. Mas a Bíblia também retrata, lá no livro de Gênesis, onde começou este caos. E no tema de hoje, a queda dos homens, a gente vai entender por que a sociedade está no caos que está. Presta atenção, vamos para mais um texto. Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 3, quer dizer, versículo do 1 ao 6, que nós vamos ler. A gente está na tradução NVI, o Davi vai colocar aí na sua tela. É o relato da queda. Então, presta atenção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tomem dele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que também comeu. Esse aqui é o começo de tudo que a gente tem pela a queda, a corrupção do homem. E a gente tem que entender esse começo de uma forma muito detalhada e muito clara. Ou seja, Deus tinha criado toda a estrutura do Jardim do Éden. E Deus deu uma ordem ao homem para que ele liderasse e colocasse o nome em cada animal e que ele fosse o coordenador do jardim. Isso foi, após ele fazer isso, a mulher foi criada. Bom, o que a gente tem aí? A gente tem Deus estabelecendo um papel de liderança sobre o homem. E o que acontece? Acontece que a mulher tem uma conversa, um diálogo com uma serpente. Então ela come da árvore que Deus já tinha ordenado que eles não comessem, porque ela viu que a árvore era boa, que a árvore era agradável. Só que Deus deu o papel de liderança, de instrução, de guarda ao homem. E o que a gente não tem nesse texto aqui é o homem se manifestando. E cara, como que isso é importante em todo o texto que a gente vai entender e dissecar. Se o homem tinha o papel de guardar o jardim, zelar pelo jardim, por que é que a serpente estava a sós tendo um diálogo com Eva? Então, você percebe que o primeiro erro do homem foi negligenciar
a sua função de liderança em relação à sua esposa. E cara, isso é importante para tudo que a gente vai tratar, porque a partir daí que começa não simplesmente a queda da humanidade, mas a queda do padrão que Deus estabeleceu. Ou seja, o homem, ao invés de guardar e zelar pela sua esposa, ele estava fazendo qualquer outra coisa. Ou seja, a primeira desobediência foi o descumprimento da liderança que Deus deu ao homem. Galera, muito obrigado por assistir mais um episódio aqui no canal de Cortes. Não esquece que o link completo do episódio está aqui na descrição. Segue a gente em todas as nossas redes sociais e também ouve lá no Spotify. Galera, brigadão e Deus abençoe.